Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. O Senhor Deus nos diz a sua palavra, no Evangelho do seu maravilhoso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi inspirado a Mateus, no capítulo 13, versículo 31 e 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Pulei para o versículo final, para que lembremos que Deus fala através de parábolas. Meus irmãos, essa parábola, ela vem imediatamente antes da parábola do fermento, que Deus nos trouxe domingo passado. Ela vem imediatamente antes, que está em Mateus 13, 33, nós vimos agora 31, 32. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Eu confesso que só depois, logicamente pela iluminação de Deus, eu percebi que Jesus falou essas duas parábolas, uma seguida da outra, porque elas se completam, porque era lógica. Pastor, e por que você pregou a segunda primeiro do que a primeira? Porque você continua sendo homem. Eu não sabia que Deus ia me dar essas duas parábolas. E quando ele me deu a parábola do fermento, eu trouxe. Mas pela lógica, eu teria que fazer primeiro uma, depois a outra. Prejudicou a pregação? Não. Mas me agradou mais ainda. Porque quando eu fui orar e pedir a palavra, Deus disse: não, você vai voltar um pouco. Porque eu ia te dar duas parábolas. Você se adiantou numa, mas não vai ter prejuízo nenhum. O importante é quão maravilhoso foi eu notar que elas se completam. Uma parábola, ela não tem totalmente lógica sem a outra. Dando-nos mais ainda ensino e esclarecimento sobre a realidade da grandeza, do poder e da maravilha que é o reino dos céus para os verdadeiros cristãos. Porque as duas falam do reino dos céus. Então, numa exegese séria, sem alegoria, aprendemos que elas formam um par. A parábola do grão de mostarda significa o crescimento exterior do reino dos céus. Mateus 13, 31, 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Alguns aqui já viram, como eu, o grão de mostarda. Ela é um pouquinho menor do que a cabeça do alfinete. É o grão de mostarda. É minúsculo, é muito pequenino mesmo. Então ele diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Ó, ele já começou a falar que o reino dos céus é o menor de todos. E crescida é maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Olha aí. Aí já vai, pelo que nós aprendemos, já dá para você começar a ver o que Deus está falando. E a parábola do fermento representa o crescimento interior do reino dos céus. Então essas duas parábolas se completam. Elas não podem andar separadamente. Por isso Deus nos deu, na sequência,
Mateus 13:33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Entre outros significados maravilhosos, elas representam o princípio, presta atenção, o princípio da regeneração pelo Espírito Santo no cidadão dos reinos. A semente de mostarda, representando o agir interior, ninguém vê, a maioria não crê, enquanto o fermento faz crescer exteriormente essa ação benigna do Espírito Santo. Parece complicado, mas não é não. As duas representam o reino de Deus, que antes de haver um crescimento exterior, a manifestação exterior das mudanças, grandeza, uma árvore grande e poderosa, tem que haver uma mudança interior. Por isso que elas se completam. Porque uma representa o agir do Espírito Santo no interior, e a outra, se agiu no interior o Espírito Santo, vai dar frutos, e não vai ser mais pequenininho, vai ser grande e maior do que os outros. Da mesma forma que não podemos separar essas duas parábolas, o homem que realmente recebe o agir do Espírito Santo no seu interior, inevitavelmente, ele demonstra, ele expressa um crescimento exterior. É aquilo que nós falamos de regeneração e conversão. Não adianta ele mostrar o exterior se ele não teve o interior. Obrigatoriamente, Deus está dizendo, olhe, se o reino dos céus tiver uma mudança interior, vai se manifestar no exterior. Se não foi só na mente, se não foi só no convencimento, mas se não der o fruto adequado e necessário, se não houver verdadeiro arrependimento, conversão, não houve a regeneração. Não houve o agir do Espírito Santo. Jesus usa essa parábola do grão de mostarda para nos ensinar mais ainda sobre o reino dos céus. Porque naquela época, o homem plantava vários tipos de semente em sua lavoura. Mas o grão, a semente de mostarda, era a menor entre todas, nós vimos no texto. Naquela época, ela já era conhecida proverbialmente, já havia provérbio sobre ela, como algo que no seu início indicava algo muito diminuto, muito pequeno. Todo mundo já sabia. A mostarda é assim, tá vendo aí, ó? Menor de todo, tem que ser num monte. Ela é muito parecida no tamanho com aquela semente de, parece que é lixia. Só aquele pinguinho ali. Uma mostarda, parece muito com não sei se é lixia ou lixa, eu acho que é lixia. Mas o que acontecia? A semente de mostarda, inicialmente a menor de todas, crescia e se tornava a árvore mais alta entre todas as plantadas. A pequenininha se tornava maior. E por se tornar tão alta, as aves dos céus vinham e faziam seus ninhos. Literalmente se acampavam em seus ramos, porque se sentiam seguras. A árvore muito alta, muito frondosa, os galhos muito grossos. Então as aves vinham e enchia de ninho. Você está vendo? Ele compara com o reino dos céus. Parece pequenininho, mas aqueles que creem e que se deixam ser trabalhados, crescem fortes, e ali dá cobertura, proteção e segurança para os que são do reino de Deus. Você vê que coisa tremenda. E por se tornar tão alta, as aves dos céus vinham e faziam os seus ninhos. Literalmente se acampavam em seus ramos, porque se sentiam seguras. Já podíamos parar aqui a pregação. Eu digo, Senhor, porque até aqui o Senhor já nos deixou claro o significado dessas duas parábolas. O insignificante, pequeno e desacreditado grão de mostarda é plantado, representando o agir interior do Espírito Santo nos eleitos. Quando isso acontece verdadeiramente, aquela pessoa que recebeu o Espírito Santo, que muitos não acreditam, começa a crescer
como a massa cresce ao receber o fermento. Entendeu? Você vê que coisa tremenda. Eu botei uma na frente, mas eu achei maravilhoso. Deus disse, eu não vou lhe dar na perfeição, porque tu pode pensar que tu sabe alguma coisa. E tu tem tempo que vir e orar, e pedir, suplicar, dizer que tu não sabe de nada, dizer que eu te ilumine, Aí eu não deixei tu notar. Mas é tão lindo, é tão gostoso. Porque se você pegasse, não, o pastor pegou, ele sabia as duas parábolas, ele sabia que, não, eu nem sabia que ia pregar a primeira, e muito menos pregar outra palavra na sequência. Não sabia. Foi quando comecei a orar, que eu cheguei, aí eu digo, Senhor, eu não acredito. Aí ele começou a me mostrar. Então, ainda hoje o pequeno, quase invisível grão de mostarda, ele é plantado na Palestina, até hoje, e cresce vigorosamente, chegando até a altura de 5 metros. Em alguns escritos, mas é mais comum, você vai ler, que chega até 3 metros. Mas seguramente, eu posso afirmar a vocês que tem mostarda que chega a 5 metros. Só que a maioria dos escritos, os autores falam em 3, não. Tem árvore de mostarda que chega a 5 metros. Então, que comparação maravilhosa que Jesus faz para nós, para nos ensinar sobre o reino dos céus, através dessas duas parábolas. Pois a árvore da mostarda abriga as aves do céu das tempestades, serve para descanso e também protege na época do sol quente. Nós que tivemos o privilégio de sermos alcançados pela graça, teremos no reino dos céus esse refúgio, essa proteção, essa segurança, essa paz. O reino dos céus é exatamente assim, aparentemente insignificante em seu início, mas muito mais que o poder do fermento na massa, ele virá a ser grandioso. Porque por mais que ele faça na massa, ele não faz como o Espírito Santo faz em nós. O exemplo dessas parábolas está claro na Bíblia. Deus deixou bem revelado e ilumina a quem Ele quer. Todos nós sabemos que os próprios e verdadeiros discípulos ficavam muitas vezes impacientes. Aí tem por que Ele usou? Os homens andando com Cristo, vendo os milagres, eles ficavam impacientes. Eu digo, Senhor, as pessoas veem tudo, viram o que o Senhor fez, ainda fazia o que fazia. Imagine esses, que só vê o pastor Alberto. Meu filho, aquele que eu entreguei a meu filho Jesus, nenhum se perderá. Pregue. Deixe de se preocupar com não tem nada a ver com você. Porque humanamente eu penso. Viu Jesus fazer milagre, viu tudo. Ainda fizeram o que fizeram, pai. Aí vê só o pastor Humberto pregando. Aí ele disse, meu filho, você vai desconsiderar a fé? É pela fé. Não tem negócio de eu provar nada. É pela fé. Então, eles ficavam muito impacientes. Tem passagem que a gente vê. Por quê? Porque o grupo de leais seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, como um grão de mostarda, era tão pequeno e tão fraco, que às vezes chegava quase ao total desespero. É como você experimentar Siloé. A igreja é desse tamanho, rapaz. É um grão de mostarda. Mas quando ela é usada por Deus, se torna a árvore de proteção. Ela dá o acampamento, ela dá segurança, ela dá... É exatamente isso. Fraquinho, pequenininho, mas para aqueles que são escolhidos por Deus, que o Espírito Santo de Deus age, ela passa a ser a proteção, ela passa a representar o reino de Deus para aqueles que Deus escolheu. É muito maravilhoso. Por quê? Porque todo ser humano é imediatista. É nisso miojo, né? Quer preparar e comer em 5 minutos. Assim, os próprios discípulos esperavam uma mudança imediata, revolucionária, aqui e agora. Mateus 21, 8 a 11 diz assim: e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, que ia na frente e atrás,
clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Mas eles tinham uma ideia completamente diferente, uma expectativa diferente do que na realidade Jesus veio fazer. Em Lucas 9, 51, 56 diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Ora, ele estava se preparando para ser crucificado, e o povo achando que ele estava se preparando para ser rei, inclusive dominando Roma. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Aí o que acontece é isso: o cara forma planos, está com Jesus, estou servindo a Deus, forma os planos dele e tal. Aí não é os planos de Deus, ele se decepciona. Não, porque Deus não agiu comigo como Deus. Deus não. Aí cai naquele erro, né? Se torna autossuficiente. Mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Eles não se uniam. E Jesus deu a entender que ia para Jerusalém. Então nem o povo que estava do lado dele queria que ele fosse para Jerusalém morrer, mas queria que ele fosse o rei de Roma. E nem o povo que era contra Jerusalém, porque se Jesus já ia para Jerusalém é porque eu não era a favor deles. Quer dizer, todos eram contrários ao objetivo de Jesus. Vendo isto, os discípulos Tiago e João, olha aqui, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então tem que se cumprir o tempo de Deus. Você viu dizer que tem Senhor, desse jeito aqui eu falo: mande saraivada de fogo do céu. Senhor, consuma esse povo. Não, meu filho, não é assim não. Tudo tem seu tempo. Você não aprendeu na minha palavra, não? Tem tempo para tudo? Eles não estão livres da minha mão, não. Eles não estão livres do meu juízo, não, da minha justiça, não. Mas tudo vai ser de acordo com o meu decreto. Não é como você quer. Não é no seu tempo. Tenha calma. Você crê em mim? Creio, Senhor. Então, no dia do juízo, nós vamos decidir todas as suas dúvidas. Aí você vai ver. Aí você vai dizer: tanto que eu avisei. E eu pensei que não ia dar em nada. Aí eu vou olhar para vocês, não tem nenhum desses aí que eu cobre o sangue dele de você. Que eu vi a tua luta. Eu vi o quanto tu tentou. O quanto tu avisou. Mas não escutaram a mim através da tua voz. Escutaram o diabo. Muitas sinagogas de Satanás, falsos pastores, falsos apóstolos e outros discípulos de Lúcifer, até hoje pregam que Jesus veio para dar riqueza material, que Jesus veio para beneficiar a carne. Jesus, ele negava isso, ele combatia isso. Em João 6,15 ele diz assim: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, olha, ó, confirmando o que eu falei. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Atos 1, 6, 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Olha o que os discípulos queriam. Ele vai resolver agora, é ligeiro. É agora, está chegando o tempo, Jesus, é agora? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Você não tem que se preocupar se é hoje, se é amanhã. Você tem que se preocupar em receber o Espírito Santo.
como um grão de mostarda dentro de você, e vê o agir dele, você crescendo de tal forma, muito mais poderosamente do que o fermento faz na massa. É isso que Jesus quer que nós entendamos, que nós façamos. E assim, meus irmãos, é até hoje a pregação, o ensino totalmente fora do contexto e da verdade. Paz onde não há paz, Jesus dá carro, Jesus dá casa, Deus dá isso, Deus dá aquilo, tudo falando-se debaixo do sol. Pessoas se contentando com situações que o diabo pega muitos e não toca. Basta que eles calem, basta que eu te anule. Porque o mais o diabo queria era anular o pastor Humberto. O diabo já chegou para mim, quantas vezes meus ouvidos dizem assim: rapaz, tu é um homem santo, tu não peca. Vou dar ordem aos meus demônios para não chegar perto de você. Vai viver tua vida, rapaz. Pega teus bens, compra uma casa num país bem tranquilo e vai viver lá servindo o teu Deus, cara. Fica tu, essa tua mulher aí tu vai direto pro céu. Tá vendo aí? Tá vendo aí? O negócio que ele quer fazer com o pastor Humberto, ele está fazendo com alguns aqui. Sai daí, rapaz. Tu não precisa disso não, cara. Tu é um cara bom. Olha aí tua vida aí. Tal, vai, tu tá feito, rapaz, tu tá feito. Aí diz para os demônios: não toca não. Toca não. Deixa ele correr. Deixa ele pegar o caminho dele. É exatamente isso. Tu tá pensando que eu não fui tentado? Tá pensando que eu não me prostrei dizendo: Senhor, me socorra em nome de Jesus? Eu não pensei seriamente em vender uns bens, me mudar para outro país, sem ser conhecido de ninguém, num condomínio fechado, eu ter uma sala de oração e ficar orando até ficar velhinho e morrer lá esperando Jesus, ou então ele me levar? Estava fazendo certo? Estava não, meu irmão. Deus não me libertou para mim não, ele me libertou para a glória dele. Para a glória dele. Mas eu fui tentado muitas vezes. E eu não caí porque Deus me sustentou. Porque eu tinha condição de ir para qualquer lugar do mundo como eu tenho. Aí o cara não tem nada. E se afasta de Deus. Depois que tudo que Deus fez, isso não entra no meu coração. Eu não consigo ser ingrato humanamente com uma pessoa assim. Quanto mais com Deus. Deus faz, Deus prega, Deus fala, Deus avisa. Como a minha mulher diz, tu repete as coisas 100, 200 vezes. Eu digo: por que não escutam? O diabo só fala uma. O pior é que Deus me deu amor por essas vidas. Deus me perdoe eu dizer isso. Eu queria ser frio. Sabe, eu queria dizer: vai para o inferno, morre. Mas eu não consigo. Eu não consigo também deixar, eu não consigo, sabe... Eu só tenho paz, felicidade e gozo se eu estiver servindo a Deus, se eu estiver lutando por essas pessoas. Mas eu continuo sendo homem. E logicamente continuo sofrendo. E Ele é quem me sustenta, porque se Ele não me sustentasse, já tinha me acabado há muito tempo. Eu não sei como é que a pessoa vive se afastando de Deus, eu não sei. É tão irracional isso para mim, é tão burro. Vontade de eu pegar um facão, abrir a cabeça e empurrar a Bíblia dentro. É loucura isso. Que Deus faça comigo o que Ele quiser, se eu também previ esse momento. Talvez se eu soubesse, eu nem pregasse. É assim, até hoje a pregação. Me ensino totalmente fora do contexto e da verdade. Alguns desses que não conhecem as Escrituras poderiam questionar, citando João Batista, que dava a entender que o fim era chegado. Eu adoro Deus porque ele diz: anda, fala o que eles podiam falar e te questionar. Mateus 3:1-2 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judaia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo é amanhã, né? Próximo é agora, né?
Na verdade, o que João Batista afirmava nessa passagem não era nada de imediato, mas que estava chegando de um modo inesperado. E as Escrituras confirmam que o reino viria gradualmente. Ele chegou, ele é a semente de mostarda, mas ele vai dar crescimento à massa. Por isso essas duas parábolas representam o pequeno início do reino e sua expansão pelo mundo, ou seja, poucos são os verdadeiros discípulos de Jesus, mas através deles o reino se espalhará por todo o mundo. Não é dos fracos e covardes, não. Não é dos que aceitam as propostas do diabo, não. É daqueles que sofrem, sabe, daqueles que vocês pedem oração, porque estão condenados à morte por causa do nome de Jesus. É esses aí. Deus dá a cada um segundo o seu propósito. Com a condição que Ele me deu, eu ficar me submetendo a isso, pode ter certeza que Ele dá a condição daqueles homens morrerem com dignidade. E não vão sofrer a dor da morte, porque Deus estará com eles. Mas por causa de quê? De vidas. E muitos que recebem o que aqueles homens não receberam, dão as costas para Deus. Reino do céu, começando desacreditado, como o grão de mostarda, mas com o poder de transformação, e invisível, mas poderoso, como o fermento na massa. Há no Antigo Testamento várias passagens que, interpretadas fora do contexto, contradizem o ensino dessas parábolas. Porque quando são ponderadas de relance, sem oração, sem iluminação. Eu não vou falar delas não. Porque quando eu mostrar as que confirmam isso aqui, vocês vão saber que é Deus que está falando. Isaías 1, 7, 9 diz: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. Foi assim que nós chegamos aqui. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Mas Ele deixou o grãozinho de mostarda. Alguns sobreviventes. Aquele restantezinho ali. Isaías 11, 1, 4. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Sabe o que é um tronco? Acabaram, mataram, quebraram a árvore. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Pois ali éramos nós. Vou ler não, mas vou ler essa passagem aqui de Isaías. É do tronco, meu irmão. Abandonado, cortado, quebrado. Do tronco de Jessé sairá um rebento. E das suas raízes um renovo. Só tem o tronco e a raiz. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Bastava isso aqui para o homem ter. Você tem isso aqui? Então você não tem dúvida que você tem o Espírito. Tem não. Você tem segurança em você mesmo, você está tranquilo. Você está feliz? Você está feliz? Sua situação atual está boa? Seus planos estão bons? Se prepare. Porque se ele não estiver agradando a Deus, como diz que Deus tem planos que não estão agradando a Ele, que não são deles, com certeza, a dor será imensurável. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. É você ter prazer. Sabe, você está ali como eu tenho, sabe? Você imagine, eu me constranjo, tento segurar as lágrimas na frente da igreja, imagine só. Imagine só. O que eu não faço quando Deus me toca com amor desse jeito? Eu me deleito no temor do Senhor. Eu choro, eu dou glória a Deus, eu agradeço, e é deitado no chão, com a cara no chão, enfiada no chão. Eu não sei como é que a pessoa vive independente, eu não sei. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos.
nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. O que Deus tem me dito? Não vá pelo que você vê, nem pelo que lhe dizem. O que for fato e verdade, apurado, trate. Senão, não receba. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Eu vou ler mais Isaías 53, 1:7. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Siloé todinha, só tem peia. Tem nada de doce. Mas a palavra de Deus diz que é doce como mel aos nossos lábios. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Já pensou? Eu sigo a Jesus, adoro a Jesus, me sinto incapacitado, me sinto falho. Imagine o cara receber ou a cara e levantar o topete. Eita, Senhor, tenha misericórdia. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E a pessoa fazer o que faz com Jesus, justificando que é com o pastor Humberto. Que é a raiva do pastor Humberto. Que o pastor Humberto não era o que eu pensava. Que o pastor... Está dizendo nada comigo, meu irmão. Por isso que eu choro pedindo misericórdia. Porque em vez de raiva, eu tenho amor. Deus me dá amor. Poucos veem e creem em Jesus assim. A maioria o vê como Deus que pode dar poder e riqueza. Não lembro que foi exatamente disso que Jesus veio nos livrar e nos dar uma verdadeira vida, com fruto de espírito, por isso vida eterna. Daniel 2:35b diz assim: mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. E Ezequiel 17:22-24 diz assim: assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. A ponta de um cedro. Um pedacinho do galho. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Está vendo? O que cresce só, o que está seguro, o que ele faz? Ele quebra, meu irmão. Ele pega a menor, ele pega a seca. Ele diz: eu, o Senhor, o disse e o fiz. Essa verdade, na maioria das igrejas que se intitulam falsamente de cristãs, não recebe a atenção devida e nem o respeito que deveria receber. Mas é a verdade e ninguém poderá mudar. Ela é confirmada também no Novo Testamento. Lucas 12:29 diz assim: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. A sua paz está nos planos? Não preciso mais de Deus. Quando você diz não preciso mais da igreja, não preciso mais do pastor, está dizendo isso comigo? Não, meu irmão, está dizendo com Deus. Eu sou necessitado igual a você. A diferença é que eu reconheço que sou necessitado. A diferença é essa.
Eu sem Deus, eu sou com tudo que tem. Eu sou pobre, nu, miserável. É o que tu é. Com dinheiro e poder não é nada. Imagina só com plano. O homem tem ilusão. Verdadeiros sonhos vêm de Deus. Lucas 12, 29, 35. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Gentio, meu irmão, é aqueles que estão nessas igrejas, procurando riqueza. Igreja que pode fazer o que o diabo quer, que o pastor aceita, contanto que você bote o dízimo. Bote o dízimo aí, rapaz. Eu te vendo aí a liberdade. Eu sou o pastor, eu te abençoo. Bota o dízimo aí, pode pecar. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Eu creio na palavra, meu irmão. Eu não faço nada para Deus me dar nada, não. Mas está na palavra. Se eu buscar o reino, tudo vai me ser acrescentado. Eu só me lembro que está aqui quando eu leio essa passagem. Eu não faço nada para receber nada de Deus, não. Eu faço por gratidão a vida eterna que Ele me deu. Se Ele me dá bem, não é porque Ele quer. Mas a minha gratidão é eu saber que quando Cristo voltar, eu vou subir com Ele. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Olha, não é pregação não, mas eu vou falar sobre isso aqui bem rápido. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgaste, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque se Deus deixar, o ladrão vai, entra dentro da sua casa, pega a sua esposa, faz o que quer, porque se o valente estiver amarrado e Deus não tiver misericórdia, o diabo toma de conta, mata você, quebra tudo. É isso aqui, meu irmão. Aí ele diz, olha, faça tesouro, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Sabe onde é que está meu tesouro? É em Cristo. Por isso que meu coração está nele. E ele diz que não quer outra coisa minha. Ele quer o meu coração, ele quer o seu coração. Onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. O teu tesouro está no mundo? O teu tesouro está no carro que você vai comprar, na casa que você vai ter? Teu coração está lá também, na mão de Baal. Que coração aqui nesse caso, identifica-se com a alma. Você viu como é sério? Cingido esteja o vosso corpo, e acesa as vossas candeias. Vigilância, preparado. Cingido de quê, pastor? Cingido quer dizer vestido, meu irmão. Das armaduras de Deus, revestido. Não é nem vestido, é revestido. Cingido. Preparado, meu irmão. Não é na zona de conforto, não. Agora eu tenho o que eu quero. O resto é o resto. Eu estou numa boa. Muitos estão enganados. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Vamos falar do dar esmola. Esse e dar esmola, meu irmão, vai aprender uma coisa agora. Eu fiquei maravilhado. Porque Deus manda eu pregar aqui, você não dá um tostão em sinal, em canto nenhum. Aí na Bíblia aqui Deus diz, manda dar esmola. Vamos para o contexto. Oh, Senhor, agradeci tanto a Deus. Oh, meu Deus. O senhor está pregando uma coisa, o senhor vai ensina outra. O que é que eu digo? Você não tem igreja que você congrega? Você tem bens para dar? Você tem? Entregue na igreja, onde você é corpo. Você não é responsável pelos que estão aí fora, não. Você é responsável comigo pelos que estão aqui dentro. Quando você dá dinheiro lá fora, em sinal, e manda não sei quem para não sei quem, você está aliviando a sua consciência. Você está querendo ser melhor do que Deus. Eu decido mandar tal para fulano de tal. E congregando numa igreja. Pastor, me mostra isso na Bíblia, pastor. Eu vou lhe mostrar, meu irmão. Esse sentido da esmola é no sentido de dar à igreja. Por incrível que pareça, dízimos e ofertas. Inclusive, se você for no dicionário, você vai ver que de maneira distorcida foi colocado esmola como donativo em dinheiro que se faz na igreja durante a celebração da missa. Está lá no dicionário.
Veja o que é esmola. Meia verdade. Esmola é o dízimo e a oferta que você entrega na igreja de Cristo. Aí veio os poderosos, né? Que tiveram coragem de botar livros, acrescer livros na Escritura Sagrada, não vai botar uma cor no dicionário. Eu não quero saber, eu só quero dizer que dar esmola é donativo em dinheiro que se faz na igreja. Aí eles acrescentaram, durante a celebração da missa. Tá vendo? Então quando Deus manda você dar esmola, não é no sinal, nem quem você acha não, você não é o administrador das suas coisas, é Deus. Você tem uma igreja, você tem um pastor, pois se você é autossuficiente, saia e administre as suas coisas. Mande para quem você quiser, dê para quem você quiser. Mas não venha para a casa de Deus dizer que você faz parte desse corpo. Mas eu não aceito isso, eu acho que fulano de tal está precisando, não sei aonde eu vou mandar. Meu coração bondoso, eu sou melhor do que Deus. Deus, tu é muito duro, porque o missionário tal está passando fome. Deus cruel, tu não manda não, mas eu mando. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Ora, é Deus, na sua palavra, que ordena que demos esmola. E na sua palavra não vemos nada sobre celebrar a missa. Mas dar esmola continua sendo a da igreja que você congrega. Apenas pegaram e acrescentaram, fizeram uma meia verdade. Aí eu podia dizer assim, eu não posso não botar assim? Donativo em dinheiro que se faz na igreja durante a celebração do culto. Pronto. Mas não precisa. Porque todo mundo sabe. Então, até na gramática portuguesa, eu provo, e provo nos originais, e provo nos contextos, que dar esmola não é a que você está fazendo. Você está tirando muita gente da prova que Deus botou. Uma ocasião eu estava aqui, eu sou mais mão aberta, a Rosana segura com a beleza, para abrir a mão. Aí ela quer que eu dê R$2, o rapaz que cuida do carro. Ali foi um serviço. Não, aí pague melhor, rapaz. Isso não é exploração. Não tem nada a ver com esmola, não. Prestou um serviço, pague. Né? Aí ela me perguntou um dia, mas você não fala que... Opa, eu não estou falando em esmola. O rapaz está trabalhando. Você quer ele aí ou com a arma na mão lhe assaltando? Então pague melhor. Para ele não ter raiva de você e dizer, não adianta não. Bandinho ingrato, passei aqui, fiquei no sol quente cuidando do carro dele e chega a me dar R$1. É isso aí. É você fazer o que Deus, o que Deus determina. Não um coraçãozão, aí, um aqui para cá, não sei o que, uma cesta não sei para quem, vou mandar um dinheiro para um missionário tal. Aí um dia aqui um abençoado chegou para mim e terminou a oração. Pastor, o senhor podia, com a cara assim, sabe? Você tirava até as calças para dar para ele. O senhor podia, porque terminou tarde, pastor, só tem um ônibus. O senhor podia me arrumar R$5 para mim? Meu irmão, sabe o que eu fazia antigamente? Você de ônibus? Faz nada, você vai no meu carro Corolla. Vou deixar agora. Mas sabe, como é que um homem desse jeito? Sabe o que eu estava dizendo? Cadê Deus? Pai, sabe o que foi que Deus disse no meu coração? Não dê não. Fala, meu Deus. Senhor, pelo amor de Deus. Ele na minha frente, eu conversando com Deus, né? No Espírito. Senhor, R$5, Senhor. É quase meia-noite. Senhor, eu não dê não. Você tem alguma coisa sua? Não, senhor. Não dê não. Meu irmão, foi uma luta interna grande. Eu levantei, olhei nos olhos deles, meu irmão, não vou lhe dar não. Ou não. Vai de pé, do jeito que você quiser. Não me pergunte que eu não tenho razão. Eu não sou miserável. Você não sabe como está sendo difícil para mim fazer isso aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa eu tenho certeza. Deus está dizendo no meu coração para não dar. Eu digo, esse cara nunca mais quer ver Deus, nunca mais quer ver o pastor. Sabe por que esse homem disse para mim? Ele olhou e disse, pastor, Deus fala com o senhor. Deus sabe para que eu quero. Foi. Desse jeitinho, meu irmão. Eu tive vontade de cair de joelho ali, chorando e agradecendo a Deus.
Agora abra sua boca e diga para o meu servo, para ele saber que eu sou Deus. Deus sabe o que faz, pastor. Foi Deus que falou com o senhor. Eu digo, então, que Deus te abençoe. E foi-se embora e nunca mais voltou. Está vendo? Agora você não quer escutar a voz de Deus, nem quer escutar a voz do pastor, nem quer, é autônomo, autossuficiente. Faço o que eu quero da minha vida. Deus está muito duro. Olha o bichinho na rua. Olha, tão maguinho. Oh, você está dizendo Deus cruel. Deus cruel, tu não está vendo não, Deus cruel. Faz não, né? Faz não, pois eu faço. Pois eu faço. Ah, quer dizer que tu é melhor do que eu. Tu tá tirando da prova quem eu botei, viu? Não tem problema não. Tem um ditado do diabo, no mundo, que diz assim, tá com pena do coitadinho e fica no lugar dele. Tudo que é ditado proverbial, embora distorcido, vem tirado da Bíblia. Aí acontece isso. Deus disse, quer dizer que você é melhor do que eu, né? Quer dizer que ele está sofrendo isso porque eu sou ruim. Eu sou Deus, não estou vendo não. Aí você está consertando, né? Tá bom. Pois então você vai ficar no lugar dele. Aí toma lapada. Aí o cara não sabe por que é. Se eu dou o dízimo, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Mas não obedece, meu irmão. Aquele que erra num ponto, erra em todos. A Bíblia diz. E por que não obedece, não escuta? O pastor que Deus levantou. Ele não só fala fundamentado na Bíblia? Não, é independente. É independente. No Novo Testamento, continua confirmando a parábola do grão de mostarda e do fermento. Ou seja, de pequenas e desacreditadas coisas, Ele, Deus, com o seu poder, transforma em maravilhas, e maravilhas eternas, que para os do mundo é loucura, é utopia. Vamos ver só essa passagem em 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, presta atenção aqui, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Por isso que eu não quero capacidade humana aqui. Eu quero um chamado, eu não quero saber se é doutor, eu não quero saber. O Senhor seja trazido pelo Senhor. Porque agora o pastor diz, Deus não chama os capacitados, Deus capacita o chamado. Aí só escolhe o doutor da igreja. O irmãozinho que não sabe de nada, ele não crê que Deus capacita. Acaba mentiroso, rapaz. Pregando uma coisa e fazendo outra. Não tem capacidade aqui. Quem chegar capacitado aqui, entregue sua capacidadezinha ao Senhor, se humilhe, depois venha para se revir. Assim começa comigo. Eu não sei nada. Subo aqui, crendo na misericórdia de meu Deus que Ele vai falar. E olha as horas e horas preparando e estudando. Livros abertos, Bíblias. E subo aqui balançando, meu irmão. Não subo na segurança, aí o cara vai dizer que sabe, que faz, que... meu irmão. Isso é um engano que tem que ser combatido. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. A igreja só quer o rico, né? Só quer rico. Pobre não tem vez. Eu estava no mundão ainda, me prostituindo e tudo. Aí já jantava com o pastor. Aí eu já contei essa história, mas os que estão chegando precisam ouvir. Aí eu vi um irmãozinho lá, rapaz, chegava primeiro que eu. E o pastor passava por ele para lá e para cá. Aí eu disse, meu irmão, você está aqui quanto tempo na igreja? 5 anos. Ah, então você já é conhecido do pastor, já saiu com ele, já disse, não, nunca andei com o pastor. Mas você já jantou na casa? Não, nunca jantei na casa do pastor. Um irmão de oração, um homem retratado, encostadinho lá. O Humberto, dinheiro, prostituto, imoral, bebedor de uísque, do ladinho do pastor passeando. Essa é a realidade de hoje. Essas são as igrejas que estão por aí hoje. E eu prego, e eles têm raiva de mim por causa disso. Se eles pudessem, eles faziam como fizeram com Isaías, serrar pelo meio. Pegaram Isaías, serraram pelo meio. Tem muitos deles que têm vontade de fazer isso comigo, mas não pode. Então é isso que Deus fala. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O que eu estou falando aqui, eu estou dando fundamento bíblico, meu irmão. Não é o que eu penso, não.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Rapaz, tu é pequeno e acha que tu não é nada? Tu está enganado pelo diabo, rapaz. Tu se acha grande, está pensando que é alguma coisa? Tu está enganado pelo diabo, pai. Os dois estão errados. Deus está dizendo o que ele chama aqui. E aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não pode ninguém se vangloriar na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aí eu me glorio, no meu Senhor eu me glorio. Aquele filho fraco, mole, frouxo, do lado de um pai poderoso. Aí eu digo, meu pai aqui, Satanás. Passa por ele para bater em mim. Passa nada, mano. Agora vai eu dizer, eu tenho tantas horas de oração, Satanás. Satanás sapeca aquele tridente dele no meu pé do ouvido, a perna levanta. Não existe ninguém poderoso, não existe nada sem Deus não, meu irmão. Minhas orações têm valor porque eu dependo de Deus. O independente está caminhando para o inferno, está caminhando para o precipício. E Deus diz que eu tenho que gritar, alertar, como o pastor alerta a ovelha. Aquele que se gloria no Senhor. Quando os discípulos não puderam expulsar o demônio de um menino, Jesus, após expulsar o demônio, admoestou o discípulo usando o grão de mostarda. Nesse caso, como exemplo para mostrar o poder da fé, que por menor que seja, remove as montanhas. Veja bem. Ele fala do grão de mostarda e do fermento. Aí é o reino de Deus. O agir interno e o crescimento externo. Isso aí significa que os dois estão dentro da fé. Representa a fé. Por isso que ele usa o grão de mostarda. Em Mateus 17, a partir do 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Apresentei-os a teu discípulo, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos aproximando de Jesus perguntaram em particular. Peraí, perguntar, Senhor, por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Pequenez da vossa fé. Porque se tivesse fé como um grão de mostarda, direis para esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Eu digo, Senhor, quer dizer que não tem a fé de um grão de mostarda? Tem não, meu filho. Tem não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Acabou nem começou, pai. Já se engrandeceu, já disse que pode tudo, já disse que sabe tudo, independente, autossuficiente. Jesus deixa claro aqui como falta fé aos homens, pois são seus próprios discípulos não tinham fé. A fé de um grão de mostarda, que segundo Jesus tem o poder de mover os montes e realizar tudo o que for impossível. Uma meditação que podemos fazer é, se a fé é do tamanho de um grão de mostarda, move montes e faz o impossível, já pensou se deixarmos essa fé crescer e desenvolver como vimos acontecer com o grão de mostarda, meu irmão? Porque ele não fala do grão de mostarda depois de crescido, não. A fé de um grão de mostarda. Você já pensou se a gente crê nisso e deixa ela crescer? O que não faria a nossa fé? Aí, desde esse dia que eu aprendi isso aqui, que nunca mais eu pedi muita fé a Deus. Nunca. Se tiverdes a fé de um grão de mostarda, direis para esse monte, passa daqui para acolá e ele passará, e nada vos será impossível. O que eu quero mais de fé do que um grão de mostarda? Aí eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim, só de um grãozinho de mostarda, me dê.
Só de um pequenininho, bem pequenininho grão de mostarda. É só a fé que eu quero. Me dê só essa. Eu não quero um caminhão. Eu não quero um trem. Não quero não. Precisa não. Me dê só essa. Aí Deus disse, tu está começando a ter fé. Deus disse para mim, tu está começando a ter fé. Porque tu está crendo que a fé de um grão de mostarda pode tudo. Então tu está começando a ter fé. Por isso que o governo da graça exercido por Cristo, mesmo sendo no princípio considerado insignificante e desprezado, ele avança guiando o seu exército de vitória em vitória até a glória final. Estamos quase terminando, mais 1h30 só. Jesus usou no início essa parábola aos primeiros que a ouviram para ministrar, ensinar. Tenham paciência, exerçam a fé, perseverem na oração e na obra. O plano de Deus jamais falhará. E a mesma coisa ele fala para nós hoje, através dessas parábolas, só que hoje com mais força ainda, meu irmão. Sabe por quê? Porque essa história ilustrativa é parte de uma profecia que já se cumpriu. Aquilo que Jesus falou naquela época, está nas Escrituras, e é parte de uma profecia que já se cumpriu. Mateus 24:6. E certamente ouvireis falar de guerras. Você escuta, não escuta? E rumores de guerra, tem muito. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Está acontecendo, tá? Reino contra reino, também. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, né? Aí você quer acabar a fome do mundo, Você quer acabar a fome do mundo, quer? Rapaz, não conhecer a Bíblia, o cara quer acabar a fome do mundo. Porque Deus disse que é um sinal dos últimos tempos. Ele disse aqui. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí Deus vai lá cumprir a profecia, vai lá o bonzão, melhor do que Deus. Vou mandar lá a cesta básica. Porque Deus não está cuidando. Aí ele diz assim, porém tudo isto é o princípio das dores. Está começando agora, meu irmão. Então sereis atribulados e vos matarão. O que está acontecendo? Com esse missionário ali? E quantos cristãos são mortos? Quem é que fala? Se matar um cachorro, o cabo é preso e condenado à morte, é fuzilado. Mata um cristão como se mata... Ninguém diz nada. A maior fobia que existe no mundo chama-se cristofobia. Se você juntar todo o ódio do mundo, não se compara ao ódio que o mundo tem aos cristãos. Aí se fala em homofobia. Se fala... Homofobia o quê? Porque eu não aceito o comportamento do cara, não tem nada que eu fazendo, nem tenho raiva dele, nem quero matar ele. Agora eu só quero que ele viva a vida dele do jeito que ele quiser e deixe eu viver a minha do jeito que eu quero. Não me incomoda, nem tá na ré se ele é macho e gosta de macho. Mas não venha querer me mudar. Eu sou macho e gosto da minha mulher. Não tem quem mude isso. O problema deles é só esse. Agora eu quero saber o seguinte. Em estatística, quantos gays mataram? Eu vou dizer o seguinte. Em toda a história da gaycidade, em toda a história do cristianismo, levante quantos gays mataram e compare num dia só de cristão que mataram. Se for maior, eu nunca mais digo que gay está errado. Nem um dia só de cristão que mataram, pegando toda a história dos gays, se compara. Não chega a quantidade de cristão que se mata por dia. Aí vem dizer que é homofobia. Homofobia o quê, rapaz? Só existe uma fobia no mundo, chama-se cristofobia. Isso sim é ódio. Isso sim é raiva. Isso sim é ira. Isso sim é fobia. A cristofobia. O resto é conversa. O resto é mídia. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A Siloé já está nesse caminho. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha aí. Eita, e tome os caras se escandalizando com o pastor e traindo o pastor e fazendo. Rapaz,
Isso aqui foi Mateus do primeiro século, rapaz. Deus entregou a Mateus. Está acontecendo tudo, não tá, meu irmão? É o princípio das dores. Tá? Estou dizendo que está perto. Agora eu posso dizer que está perto. Porque já se cumpriu essa profecia em grande parte. Falta alguma coisa, mas em grande parte, o que Jesus falou aqui já se cumpriu. É inegável isso. Eu estou dizendo a realidade de hoje. Que ele falou que aconteceria perto do final. Seria o princípio das dores. Ele falou no primeiro século. Está acontecendo. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eita, rapaz. Eu vou lembrar você que isso aqui foi escrito por Cristo há mais de 2000 anos atrás. Como é que uma pessoa pode dizer o que vai acontecer daqui a 2000 anos e o cara não crê na Bíblia, cara? Porque quem é que prova que o contrário, que isso aqui estava escrito, que Cristo mandou Mateus escrever isso aqui há mais de 2000 anos atrás, e está acontecendo exatamente, minuciosamente o que Cristo disse que ia acontecer, meu irmão. E o cara não quer crer ainda? Para lá, rapaz. Olha, e por se multiplicar a iniquidade. Você já sabe o que é iniquidade, né? É aquele cara que acha que está certo. É o iníquo. O iníquo, ele tem uma diferença do pecador. Porque o pecador pode ser arrependido. O iníquo não. O iníquo é essas igrejas que estão por aí, pecando, imoralidade, tudo que não presta, e sem dor na consciência, sem nada, numa boa. Esse é o iníquo. Ele se acostumou com o pecado. Ele adaptou o pecado à vida dele. Ele pisa no sangue de Cristo com a cara mais lisa do mundo. Muitos que saem daqui, saem na iniquidade. Eles saem e vão para essa sinagoga de Satanás, para dizer, eu estou na igreja também, Deus está lá, está lá só esperando o dia do julgamento, para dizer, te afasta de mim que eu não te conheço. Essa é a verdade segundo a Bíblia. O amor se esfriará quase de todos. Eita, rapaz. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Já pensou, rapaz? E será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Meu amigo, dizer isso aqui há 2000 anos atrás, o cara não tinha condição de se deslocar daqui para Baturité, era meses. Era tempo, mas era muita coisa, meu irmão, para chegar. Aí ele disse, ó, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar a todas as nações. Então, virá o fim. Está perto ou não está? Porque tudo que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Já está sendo pregado em todas as nações no mundo. Tem poucas nações que não foi alcançada pelo evangelho. E pode ser rápido. Diz que é muito, é não. Relativamente não é muito não. Acho que o pior já foi feito. Aí ele diz assim, então virá o fim. Ele diz que só Deus sabe o dia, né? Mas aqui ele dá uma dica grande. Guerra, tal, tudo isso está acontecendo. Quando for pregado em todo mundo, então virá o fim. Você está tendo a oportunidade, meu irmão, de escutar. Mas Deus não vê aí, não foi perto tu, não. É por causa dos outros que não escutaram. No dia que o mundo todo escutar, se tu te reendurecido, se prepare para ir para o inferno. Você devia aproveitar a oportunidade. Por causa dos outros que não foram alcançados, tu está levando a moleza, rapaz. Aí pensa que não vem o juízo. E eu pedindo a Deus, Senhor, alcance logo, Senhor. O Senhor alcance logo. Eu não aguento mais esse mundo não, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, eu não aguento mais esse mundo não, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Deus, eu temo, Senhor, cair amanhã. Senhor, eu temo te desagradar. Senhor, eu temo te desonrar. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia. Porque eu sei, meu irmão, quando fechar o número de Deus alcançar com o evangelho dele em todo mundo, aí chega o fim, meu irmão. E não tem aviso, e não tem negócio de misericórdia, não. Acabou-se a misericórdia. Acabou-se. Quando Jesus chegar, você vai... Aí o orgulhosão, suficiente, te ajoelha. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí o cara vai se ajoelhar, vai fazer tudo que... Levanta e vai para o inferno.
Porque para o reino vai aqueles que obedecem agora, não é no dia do juízo, não. É o que a Bíblia diz. Então, como essas palavras nos ensinam, assim é o reino de Cristo, que o homem jamais poderá entrar só, pelo pensar, pelo querer, pelo falar ou pelo fazer. Qualquer coisa, tudo, nós dependemos de Cristo. Nesse mundo vil e sem fé, a maioria vive e pensa como um tolo, insensato poeta e filósofo, que me escandalizou com tanta cegueira e burrice da parte dele, ao escrever esse pobre e herético poema. Meu irmão, agora está perto, viu? Deus me deu um regozijo tão grande. Meu irmão, eu dava tanto glória a Deus. Eu ria. Eu batia palma. Foi as poucas vezes que eu chamei a Rosana. Rosana, olha aqui. Aí soltava mais a Isabela. Isabela, vem cá, Isabela. Olha aqui, Isabela. Aí liguei para o irmão. Eu tinha que compartilhar. Eu estava transbordando do que Deus me entregou aqui. Como Deus é maravilhoso. Eu não acreditava. Você já imaginou? Deus me abençoa com pregações e pregações. Eu tive necessidade. Eu batia palma, eu dava glória a Deus, eu ria. Eu agradecia a Deus, mas eu queria falar. Eu queria dizer para alguém, olha aqui que Deus fez. Aí chamei a Rosana, chamei a Isabela, aí foi pouco, eu telefonei para o irmão. Meu irmão, aqui que Deus fez comigo, meu irmão, para me extravasar um pouco. Aí eu concluí. Mas olha aqui, foi quando eu vi um tal de um poeta, eu não vou dizer o nome do endemoniado não, para vocês não, é melhor não saber nem quem é. Ele botou um poema, mas olha, não pode ter certeza. No mundo como está aí, muitos acham que esse homem acha aqui. Agora, olha o poema do poeta e filósofo. Presta atenção no que ele disse. É por nós mesmos que paramos de errar. É por nós mesmos que nos tornamos puros. Ninguém nos salva além de nós mesmos. Eita, rapaz, tu imagina como foi que o pastor Humberto ficou? Vontade de tacar a cadeira no computador, na tela. Faz de conta que é na cabeça desse... Deus tenha calma, meu filho. Mas Senhor, meu Deus, Senhor, para que eu vejo uma coisa dessa? Porque precisa. Deus me deu uma resposta. Deus me console. Meu irmão, olha, Deus ele capacita a quem quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Aqui é a prova que tem gente assim, tem um dom de cura. Que dom de cura o quê, rapaz? Deus não dá dom de cura a ninguém. Deus cura através de você na hora que ele quer. Mas isso não é cargo vitalício não, rapaz. Deus já me usou para curar várias pessoas, curar de doenças sérias, curar de... E eu não abro a minha boca com audácia de dizer, eu tenho um dom de cura. Se eu orar, cura. Eu oro com fé que Deus vai ter misericórdia e me atender naquela oração. Não que eu tenha o poder de curar. Se ele não quiser, ele não me dá. Quem cura é o Senhor. Então, logicamente, um homem como eu jamais seria poeta. Mas, meu irmão, Deus me deu uma poesia. Aí você vai ver a razão porque eu bati palma, eu ri, contei para quem estava perto, porque eu tinha que extravasar. Deus me deu o privilégio de combater esse ateu, esse herético, não através de uma cadeirada no vídeo, mas através de um poema que ele, Deus, me inspirou. Esse sim é um verdadeiro poema. Escutemos o poema que o Senhor me entregou. Esse aqui, olha, esse aqui é do Espírito Santo de Deus, viu? Que não tem negócio de cópia, eu não fui atrás de copiar e procurar nada, não. O que foi o Espírito Santo de Deus, eu achei a coisa mais linda. Porque você não tem capacidade, você nunca fez nada disso, você nunca se em canto nenhum. Aí de repente você vem com uma dessa. Você lembra o que ele disse, né? O que o ateu disse. Agora, olha aqui o que Deus me deu. Muito bem. Não sou poeta nem filósofo. E sem Cristo nem gente sou. Por ser pecado, não adivinho, mas também burro não sou. Por isso não tenho dúvida que esta tua poesia para o inferno te levou.
Glória a Deus, rapaz. Ah, Deus merece toda a honra e toda a glória, rapaz. É lindo demais o negócio desse, rapaz. Eu fiquei maravilhado. Aí Deus, agora, olha o quanto é teológico e biblicamente correto. Eu não sabia o que eu tinha escrito, meu irmão. Eu vi a verdade pura da Bíblia nesse poema. Eu achei perfeito, mas quando Deus disse, Deus, pare, rapaz. Agora, olha aí o que tu escreveu. Olha aqui. Não sou poeta nem filósofo. É uma verdade. E sem Cristo nem gente sou. Pura verdade bíblica. Por ser pecado não adivinham. Porque Deus condena a adivinhação na Bíblia. Então não adivinham. Mas também burro não sou. Porque Ele me deu capacidade, Ele me dá sabedoria, Ele me dá... Eu não sou burro. Ele me capacita. Por isso não tenho dúvida que esta tua poesia para o inferno te levou. Rapaz, eu só podia pular, meu irmão. Eu só podia estar contando, esquemando e ligando para os irmãos. E, rapaz, lindo, achei lindo, lindo, lindo. Agora, 3 linhas velhas de heresia, diz que o poeta fez. Tem nada de bonito, não tem nada de Bíblia. Poesia é essa aqui, meu irmão. Essa aqui, sim, é a verdade dentro de uma rima perfeita. Essa eu nunca vou me esquecer. Foi assim, algo assim, pensa no reino dos céus. Oh, meu Jesus, se o Senhor voltasse agora, tudo de maravilhoso que eu estou, a primeira coisa que eu peço é para Jesus voltar. O temor de perder, meu irmão, o temor de perder. E o cara quer viver nesse mundo, vai para lá. Eu quero que meu Jesus venha. Eu quero viver no reino dos céus. Então, meu irmão, não esqueçamos o ensino maravilhoso dessas 2 parábolas. Mateus 13, 31 e 32. Outra palavra lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Mateus 13, 33. Disse-lhe outra parábola: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ou seja, a operação do Espírito Santo também começa de dentro para fora, avançando cada vez mais e mais, e eficientemente, e ninguém pode impedir. O cara não para, não. Se ele tiver, se tiver sido plantado ali o grãozinho de mostarda, para não. Nem volta, não. O negócio do cabo é crescer, porque o Espírito de Deus foi outorgado a ele. Tem muita gente enganada pensando que está convertido. Tem muita gente enganada. Deus disse: meu filho, pode pregar, porque tem gente pensando que está convertido. E o diabo está levando. Por sermos falhos, a nossa linha de progresso, às vezes quer pegar uma diagonal. E nós somos falhos. Tem altos e baixos, mas nunca retrocesso. Porque quem reina em nós é o Filho do Homem. Essa história de, não, porque esfriou. Não, porque se afastou. Não, porque caiu. Era crente e caiu. Que conversa é essa, rapaz? Quem está nos braços de Deus nunca cai. Porque quem sustenta é Deus. Eu não vou ofender a Deus, dizer que fulano estava com Deus e caiu. Paola estava com Deus e caiu. Nunca esteve. Nunca foi regenerada. Essa é a verdade segundo a Bíblia. E muitos estão dentro da igreja por conveniência, por aparência, por reputação, com medo de assumir a sua identidade imunda. Ficam como uma farsa dentro da igreja. E muitos, Deus endurece o coração e manda sair. Assuma a sua identidade e vá lá para o meio dos seus, que aqui não é lugar seu, não. Aí Deus tira daqui. E ele, com poder, penetra em várias faculdades da alma humana. E a nova pessoa, em constante mudança, passa a exercer sua influência benigna, não só em sua vida, mas em toda a esfera da sociedade que ele convive, meu irmão. Você é tido como orgulhoso? Como santão? Ou como alguém que as pessoas se chegam a você? Porque ele vê humilde e pronto para servir. Esse de Deus, ele é humilde. E Deus dá autoridade a ele.
E as pessoas sentem necessidade de chegar perto dele e pedir alguma coisa, e um conselho, mas não, olha ali, o crentão, o santão, olha ali, a santona. Isso é o que acontece. No dia do juízo, grande será a dor e grande será. Então, enquanto eu peço a decepção, enquanto eu peço para o reino de Deus vir, para Cristo voltar, peça para Deus dar mais um tempinho. Se você está nessa situação aqui, peça para Deus dar um tempo. Agora nós vamos orar contrário, viu? Porque eu vou clamar dia e noite para Cristo voltar. Mas aconselho a muita gente que não peça não. Porque se voltar na condição que está aqui, a decepção vai ser grande. Quando Cristo age nessa pessoa, ele cresce como grão de mostarda, meu irmão. E faz maravilhas no seu exterior, como o fermento faz na massa. Ele não fica o mesmo. Ele é bênção por meio das palavras que fala ou escreve, e até por simples movimento que faz. Você já pensou na coisa? Deus, olha, meu filho, eu te uso no que tu fala, no que tu escreve, até em gesto seu, eu toco no coração das pessoas. Eu digo, Senhor, é porque sou eu lhe mudei, e aquele que crê em mim não vai ver tu não, vai ver a mim. Vai dizer, Deus poderoso, que pegou um imundo, pegou um depravado, um adúltero, pecador, imoral, bebedor, tudo que é ruim, e disse, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Esse é de Deus, e reconhece que ele nunca ficou bom coisa nenhuma não. Ele continua sendo o pior dos pecadores, e pedindo, Deus, deixa eu te servir, Deus, deixa eu te agradar, Deus, toma meu coração enganoso. Quando Deus diz, bote isso aí, rapaz. Pois então diga que você não está falando de você, mas diga quando eu ajo no homem, as bênçãos vêm pelas palavras que ele fala, pelo que ele escreve, e até por simples movimentos que ele faz. Rapaz, isso aqui é muito profundo, meu irmão. Ele tem que ter muita certeza que foi Deus que mandou escrever. Mas Deus diz, fale. Que eu vou testificar no coração das pessoas. Se é você que está dizendo isso, ou sou eu. Por isso, nós que cremos nessa ação do Espírito Santo, temos que orar e perseverar. Para que atividades, meu irmão, presta atenção, última página. Atividades como a arte, a ciência, a literatura, o negócio, a indústria, o comércio, a política, o governo, principalmente as igrejas, sejam abençoadas, tenham como gestores homens assim que foram tocados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. E que realmente o grão de mostarda foi plantado nele. Vai crescer e aparecer como o fermento faz na massa. Nós temos que orar por isso. Somente assim, os empreendimentos humanos serão abençoados e prosperarão para a glória de Deus, com a atividade desse homem. Então você não tem que ser contra política não, contra governo não, você tem que orar, para que Deus bote os homens transformados por ele, que bote os homens que foram regenerados, para que eles assumam e façam direito. Aí você está fazendo o que o diabo quer. Política é do diabo não, politiqueiro, ladrão, corrupto é do diabo. Política é de Deus, porque José fez política, lá no Egito, e Daniel fez política, na Babilônia. Agora, não comeu as iguarias do rei. Então tira esse engano da sua cabeça. Política é de Deus. Do diabo são os politiqueiros. Não esqueçam, o reino de Deus começa pequeno como um grão de mostarda, se exterioriza como fermento na massa e torna-se bênção e abrigo para os escolhidos de Deus. Como Deus falou em parábola, revelou para nós, iluminou de maneira grandiosa, de maneira realmente divina, é inquestionável. Nenhum sábio conseguiria falar dessa forma, sem a iluminação de Deus. Mas um simples pecador como eu fala, porque reconhece que isso aqui não pode vir de um homem, não tem sabedoria no homem para discernir de maneira tão maravilhosa duas parábolas dessa forma. Por isso que eu queria que Jesus voltasse agora, porque eu temo que se Deus não me entregar, na próxima pregação não sai nada. Tu entendeu o meu temor?
Não é uma coisa que minha, vitalícia não, meu irmão. Se Deus tirar a unção, tirar a iluminação, acabou-se o pregador. E meu temor é esse. Aí quando eu termino uma pregação dessa, eu vou ali, me ajoelho, a primeira coisa que eu digo ao Senhor, Jesus, vem agora, meu Jesus. Vem agora, para não ter que pregar de novo. Eu me boto na presença de Jesus para Ele fazer o que Ele quiser. Se eu não peço desse jeito, Senhor, e agora, Senhor, o que é que eu vou pregar na próxima vez, Senhor? Foi maravilhoso demais, Senhor. Venha nos buscar. Te aquieta, homem. Mas, Senhor, e se o Senhor não me der, e se eu errar, e se o Senhor... Aí o temor. Aí o que é que eu faço? Me agarro com ele, diz, não sai de perto de mim. Fique nessa sua humildade, fique orando, me buscando, não se preocupe que eu não dou. Rapaz, é lindo demais. Eu estou aqui orando, ele fala no meu coração. Aí o corpo pega a Bíblia ligeiro. Aí abre, aí ele vai aqui. Aí começa a falar, eu anotar. Na oração, meu irmão. Isso chama-se iluminação. É o próprio Espírito Santo de Deus. Isso é um privilégio, meu irmão. Para mim, para vocês. Porque sem dúvida nenhuma, a manifestação de Deus, do reino dos céus. Nós temos que agradecer, glorificar a Deus e pedir, Senhor, sustente. Eu estou comendo, eu estou bebendo dessa fonte do Senhor, sustente esse pecador, não deixe ele cair. Redobre esse temor dele. Faça ele passar a noite acordado, como o Senhor fez quando for preciso. Mas sustente, porque ele não pode nenhuma. O cara passa a noite acordado e prega desse jeito aqui. Não pode, não existe isso. Eu tenho 61 anos. Não tem dúvida que é Deus. Não tem dúvida que é Deus. Que o Espírito Santo, com liberdade e poder, haja assim em nós. Pela graça concedida pelo amor de Deus, através da fé em Cristo Jesus, nos garantindo o acesso ao reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.